Olá a todos, graça e paz. Esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, onde que eu falo sobre o pecado concreto e o pecado abstrato. Mas eu quero ler um texto com vocês que o apóstolo Paulo escreve em Filipenses, no capítulo 3, e versículo 2, que ele diz: Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e não gloriamos, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar na carne, se alguém outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na minha opinião, e quando nós falamos de pecado concreto e abstrato, eu tenho uma definição comigo que é: o pecado concreto, isso entre aspas, o pecado concreto é tudo aquilo que nós vemos, entendemos e temos consciência do que é mal. O pecado abstrato geralmente é o oposto. É aquilo que nós achamos que temos de bom. Quando nós vemos muito pecado sendo associado com as coisas más. E as pessoas nunca associam o pecado com coisas boas. Por quê? Porque o pecado oculto, ele não necessariamente é um mal declarado. O concreto, sim, mas o pecado oculto, não. E deixa eu dizer para você uma coisa: o pecado concreto pode ser exatamente o que vai me aproximar de Deus, porque o pecado concreto cria em mim uma dependência, traz na minha consciência de que algo não está bem, e isso me levará ao arrependimento. O pecado abstrato, ele me levará a confiar, como o apóstolo Paulo disse, que havia pessoas que confiavam na carne. E qual era a confiança na carne deles? Porque eles eram o quê? Naquele tempo, quem tinha isso era considerado pessoas pessoas de qualidade, pessoas com critérios exigidos no mundo daquele tempo. Vamos entender como perfeitas. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei fariseus, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. O apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse texto que todos os critérios da carne, da lei, todos os critérios éticos e morais que existiam naquele tempo para definir uma pessoa de qualidade, ele diz que em todos esses critérios ele passava recebendo o joinha do sim, do aprovado. Só que aprende aqui uma coisa: diante de Deus, os nossos pecados concretos nada é. E diante de Deus, as nossas excelentes qualidades não é nada. Todas as duas coisas têm o mesmo peso. O que faz diferença é quem está na posse desses dois ter consciência de que ele não é nada, mas em tudo nele tem a ver com a graça manifestada em Cristo Jesus.
Esta é a consciência. Então, aquilo que você acha que tem de bom e que eu tenho de bom, pode ser exatamente o que está nos afastando de Deus. Por quê? Porque nos dá a falsa ideia de que somos recebidos, somos, como é que eu diria, somos justificados por Deus por esses critérios, por critérios éticos, morais, por ter isso aqui que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo diz que isso para ele, que outrora era lucro, era motivo de orgulho, era motivo de privilégio, era motivo de prazer, de reter esses títulos. Ele reputou todas essas coisas por perca, por causa de Cristo. Meu irmão, isso é o Evangelho. E ele disse, e sofri a perca de tudo e as considero como esterco para que eu possa ter o conhecimento de Jesus Cristo. Eu fico vendo muitas pessoas todos os dias nos templos batendo no pecado concreto. Isso é mal, isso faz mal, cuidado com esse pecado, isso é verdade, temos que ter cuidado. Mas, meu irmão, devemos ter muito mais cuidado com aquilo que nós chamamos das nossas qualidades, dos nossos bons exemplos, dos nossos excelentes testemunhos, porque isso pode nos tornar vaidosos e fazer com que passamos a confiar na carne. O apóstolo Paulo diz: bem que eu poderia confiar na carne, se algum outro pensa em confiar na carne. Confiar nos teus próprios méritos, confiar no teu talento, confiar na tua voz, confiar na sua oratória, na sua inteligência, na sua capacidade de entendimento. Isso são só coisas boas que nós temos. Confiar no poder das nossas longas horas de orações. Confiar ao ponto de batermos no peito e começarmos a nos julgar superior aos outros. Senhor, eu não sou pecador como os outros. De repente não estamos falando com essas palavras, mas estamos falando no nosso oculto. Não sou pecador como os outros, jejuamos 2 vezes por semana, porque nós somos assim, porque nós somos uma igreja diferente, porque em nós há uma diferença. Meu irmão, a única diferença que há em nós é o sangue de Cristo derramado sobre os umbrais das portas do nosso coração. Essa é a grande diferença. É a graça de Deus. Meus irmãos, vamos entender o Evangelho. O apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte, que Abraão até pode se gloriar de todos os seus feitos, mas não diante de Deus. Diante de Deus, nenhuma carne se gloria. O apóstolo Paulo tem uma outra definição. Ele diz, se eu tiver que me gloriar, irei de gloriar-me em uma coisa apenas, na cruz de Cristo, pela qual eu estou morto para o mundo e o mundo está morto para mim. No meio de tudo isso, as nossas imperfeições, pecados abstratos e pecados concretos, só tem uma coisa que nos faz perfeitos em Deus. É a cruz de Cristo. É nela que está a minha salvação, está a tua, está a minha justificação, a minha transformação e a minha purificação. Então não confia nas suas qualidades, porque são elas que podem estar te afastando de Deus. Cria em Deus essa dependência, sabendo que somos salvos por graça e misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde.
e te livra de todo tipo de arrogância e de prepotência. E guarda a tua vida e guarda a tua família, em nome de Jesus.